Estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Falamos de cinema, né? Eu vou aproveitar o Zé Lúcio da Cachaça. Inclusive, Zé Lúcio, muito bacana. Você viu aqui a Clara, né? Indicando assim, falou, opa, cachaça é o que me dá vontade, dá saudade de Belo Horizonte. E aí, Zé Lúcio, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que eu já conheço o seu trabalho desde a minha época da Inconfidência. Você sempre tentando levar a cachaça para outros lugares e outros públicos, como, por exemplo, as mulheres. As mulheres hoje estão consumindo mais cachaça, hein, Zé Lúcio? Historicamente, as mulheres já eram responsáveis pela produção da cachaça, né? A história é que as mulheres produziam cachaça enquanto os homens estavam no campo trabalhando. Então, elas têm um papel no cenário da produção de cachaça muito importante. E hoje a gente tem, o público da Expo Cachaça, 55% são mulheres e o restante são homens. Então, elas também têm um papel importante. Mas na primeira Expo Cachaça, em 1998, quando a gente fez a primeira edição da Expo Cachaça, a coisa era um pouco diferente. As mulheres pegavam nos braços dos maridos e falavam assim, você não vai beber cachaça, não, você tem que ser um homem responsável, você não vai beber cachaça, não. E seguravam no braço dele. Hoje, elas consomem cachaça com a maior alegria, são hoje, inclusive, né, bebedoras, e inclusive nós temos aqui em Belo Horizonte uma confraria chamada Convida, que é uma confraria de mulheres da cachaça. É mesmo? Uma confraria de mulheres que está espalhada hoje por vários estados, chama Convida. É uma confraria de mulheres que são mulheres produtoras, mulheres que apreciam cachaça de várias profissões e que hoje se reúnem para beber cachaça e falar de cachaça. Eu queria só fazer uma interrupçãozinha. Você, quando estava lá no Bahia Shopping com o programa da Inconfidência, programa de rádio, a gente falando em memória afetiva, eu lembro isso, volta e meia isso vem na minha memória. Quando foi entrevistado o Dominguinhos, perguntaram para ele se ele voltava muito para o Nordeste, ele falou assim, eu volto de vez em quando para apurar o sotaque. Eu guardo isso com muito carinho. Eu volto de vez em quando para apurar o sotaque. Significa o quê? Não perder as raízes, né? Isso. Eu acho que é muito importante, né? A gente que é mineiro também volta sempre para Minas Gerais para a gente poder ter esse carinho que a gente para receber as pessoas e também viver a nossa gastronomia, a nossa cultura, que é muito importante. E a cachaça, eu desde 98, mas eu tinha... Antes de fazer a Expo Cachaça, eu fiquei 30 dias na Escócia com um grupo de trabalho e 30 dias na França, 96, 97. E depois dessas viagens, que a gente foi ver exatamente aonde entra a iniciativa privada e aonde entra o governo e qualquer interface que existe entre os dois, é que eu resolvi fazer a Expo Cachaça, que eu vi que a gente tinha aí um espaço importante para poder trabalhar o agronegócio da cachaça e a cadeia produtiva da cachaça, que não era mostrada. Era mostrada aqueles eventos de rua, barraquinhas, etc. Estava muito improvisado. Foi quando eu fiz o primeiro evento na Serraria Souza Pinto, da Expo Cachaça. E hoje nós estamos completando 31 edições. E já é um tempo longo, a gente fez muitos eventos no mercado externo também. A gente não... O espaço é curto para poder falar, mas eu vou dar alguns exemplos. A gente fez o primeiro Cachaça Open de golfe só para embaixadores e adidos comerciais em Brasília. A partir daí, a gente foi convidado para fazer os eventos da festa de 7 de setembro da Embaixada do Brasil na Alemanha e depois na França. E depois a gente fez na sequência uma opção de eventos, inclusive colocando a cachaça a bordo dos aviões de 5 rotas internacionais da Varig, e viajando do Rio de Janeiro para Frankfurt. E pouca gente sabe que isso aconteceu. E, infelizmente, a festa foi tão grande dos alemães dentro do avião, tomando caipirinha, inclusive feita com limão liofilizado. A festa foi tão grande que eles ficaram com medo do avião cair e aí encerraram o projeto. Infelizmente, o sucesso é a derrota, né? Pagou pelo sucesso, né? Às vezes a gente paga pelo sucesso, né, Zé Lúcio? Que barato. Boa história, muito bom. A Clara gostou dessa história. Clara, você lembra disso? Eu lembro. Teve uma cachaça que ela foi valorizada,
E aí colocaram ela no voo. Poxa. E ela pequenininha assim, uma gracinha. Muito bonito, tinha né? lá, E a qualidade da cachaça também melhorou muito. Muito a Muito cachaça. E ele falou uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que tem um pouco a ver com o livro. Pois não, Zé Lúcio. Não, estou falando nessa época, quando a gente colocou a cachaça a bordo dos aviões da Varig, o Dânio Braga, que era o responsável pelo A e B da Varig, ele colocou 3 marcas de cachaças mineiras a bordo dos aviões. Mas deixa ela falar aí que eu interrompi. Não, tranquilo. Foi uma boa interrupção. Não, o que eu queria falar é porque ele falou um negócio que a gente não valoriza as coisas nossas. Então o livro, ele tem um pouco disso. A gente reconhecer os lugares que a gente tem, o que a gente tem. Nós temos muita coisa muito rica aqui e as pessoas nem conhecem. Então a própria cachaça, ela é daqui, tem que ser valorizada, tem que, sabe? A gente tem que... Tem que valorizar o que é nosso, porque quem vem de fora valoriza. Valoriza. E às vezes a gente não, né? A gente nem conhece, né? Então a ideia é que a gente conheça um pouco. Pois não, Zé Lúcio? Em relação a Belo Horizonte, tinha um poeta que dizia o seguinte, que o Belo Horizontino é um bar vivant. E eu guardo muito isso. E também é outra coisa importante de Belo Horizonte, né? Muito bom. Você tá bem? Você tá inspirado hoje, hein, rapaz? Você tomou uma cachaça boa aí para abrir o programa, hein? Muito legal. Vamos entrar no outro assunto. Você tá em João Pessoa? Que maravilha! Gente, que inveja, hein? Terra boa. Mandar uma truncada, que eu tô dentro de um hotel. Entendi. Muito bom, mas ótimo, muito bom. João Pessoa é terra maravilhosa. Deixa eu aproveitar aqui e entrar um pouco, Luiz. Nos ajude a definir primeiro o que a gente chama de beach tênis. O que é o beach tênis? Beach tênis é o tênis de praia, né? Eu lembro que antigamente eu estava no Belvedere dando aula, né? Quando eu trouxe para cá, e as pessoas passavam assim, lá um frescobol com rede. Frescobol com rede, essa E aí eu ficava meio revoltado, falei, não é possível, gente. Isso chama beach tênis, meu filho. Aí as pessoas hoje perguntam para mim, Basílio, o que é beach tênis? Eu falo assim, é um frescobol com rede. Pronto. Você não pode vencê-los, junte-se a eles. Já está resolvido, cara. Entendi. Você entende mais ou menos o que é. Que né? Barato. Falando um pouco da cachaça, eu lembro que a gente fez um evento em Montes Claros, em 2018, 2019, e os campeões ganharam uma cachaça de Salinas. Nossa. Premiadíssima. Puxa. Que no mercado estava sendo vendida em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 a garrafa. Que isso, rapaz. Que Nós premiação. Guardamos isso aí. Dei pro meu pai de presente, porque eu não bebo cachaça, não bebo. Sim, não mas dá, dei pro meu pai de presente, que ele adorou, um presente Ficou maravilhoso. Feliz. Falou, eu sempre sabia que você ia ter futuro. É isso, me dando a cachaça. Isso aí. Que barato. Mas o beach tênis é um frescobol com rede, claro, né? Nas medidas proporções. Hoje a gente tem... Começamos em 2011 em Minas Gerais com uma quadra. Hoje não dá para contar quantas quadras tem em Belo Horizonte, muito menos em Minas Gerais. Vamos pensar no seguinte, pensando agora profissionalmente, né, que o Marcelo foi campeão, você também é técnico da seleção. Qual que é a dimensão da quadra de uma disputa oficial profissional? Assim? A quadra de dupla ela tem 16 de comprimento por 8, ou seja, são 2 quadrados de 8 por 8. 8 por 8, né? Tá. Com um pouco de escape, não precisa ser muito, porque você não consegue pegar bolas fora da quadra, então não tem tanta necessidade precisa, né? de você ter que... Não é que nem um vôlei que a segundo toque você pode pegar às vezes fora da quadra e tal. Então não tem isso, então não precisa ser uma quadra tão grande, né? Um espaço tão grande. Uma quadra com de 20 por 10, você consegue montar uma quadra oficial para ter torneios internacionais nessa quadra. E aí é dupla, né? Para dupla. Isso. E para simples, é uma quadra de 4,5 de lateral por 16. Puxa, é comprida então. Ela é comprida. Então o desgaste é grande. A largura, o comprimento é o mesmo, só interfere um pouco, é a metade da quadra mais meio metro. Sim. Né? Deixa eu colocar algumas imagens para a gente ver, né, um pouco disso. Por favor, maestro, coloca para a gente e nós vamos falando em cima também. E aí, Marcelo, eu queria que você... Isso aí foi o primeiro, fui campeão brasileiro de simples em 2015. E você foi campeão? Eu fui campeão brasileiro. Puxa, que bacana, hein? Ótimo. Aí fui campeão brasileiro de dupla em 2019, em São Vicente. Aquela lá foi em Contagem, na Hípica, esse foi em São Vicente. São Vicente, tá. Esse foi o primeiro campeonato pan-americano que eu ganhei.
Onde que foi? Em Porto Seguro. Na verdade, foi em Cabralha. O primeiro campeonato que teve lá foi em Cabralha, o descobrimento do Brasil, né? Aí fui campeão sul-americano em Viña del Mar, no Chile. Viña del Mar, tô vendo ali. Também outro mineiro, Matheus Moreira, meu parceiro nessa aí. Fui campeão de simples e dupla, é simples agora. Isso. Fui campeão dos dois, simples e dupla sul-americano. Isso. Muito bom, hein? Parabéns. E agora, esse aí foi o bicampeonato pan-americano. Fui bicampeão pan-americano. E aí simples e dupla também? Esse foi de dupla. De dupla. Simples não teve nessa edição. Esse eu fui campeão agora mundial de simples profissional. E onde foi? Foi na Catalunha. Junto com o Luiz, junto com o Marcelinho. Marcelinho foi na amadora e eu fui na profissional. Aí o título mundial, como técnico da delegação, a gente ganhou esse troféu. Quantas pessoas foram para lá? 35 pessoas. 35 pessoas. 35 atletas. 35 atletas? Puxa, esse eu fui vice-campeão mundial na etapa de Garopaba, lá em Santa Catarina. E é daqui de Belo Horizonte, gente. A gente falou das mulheres na cachaça, mulheres no beach tênis. Muito. Hoje a gente tem um público feminino gigantesco no beach tênis. Vou te falar que 75%, 80% do nosso público de alunos são femininos. É mesmo? Que barato isso, hein? É um esporte, assim, que a mulher, que caiu no gosto da mulher, é muito democrático, é simples, é fácil, então não tem aquele negócio de ser um esporte difícil, então agrega, as mulheres começam a se encontrar e marcar de jogar finais de semana, aquilo que antigamente... Confraria. Exatamente. Aquilo que antigamente o homem ia jogar um tênis ou um futebol e a mulher ficava em casa, hoje não. Acabou. Hoje a mulher fala assim, você cuida dos meninos aí, que eu vou jogar com as meninas, entendeu? Que barato. Desse jeito. Aí assim. eu queria te falar uma coisa assim, que eu tenho notado, eu tenho 2 filhas adolescentes. Sim. Elas não são atletas, né? Mas elas praticam, porque encontram com as pessoas. Aí tem uma coisa da paquera aqui, que lembrando da Praça da Liberdade, tem isso também. Demais. A gente tem uma equipe de competição, né, juvenil, na idade que o Marcelinho também faz parte. Hoje nós temos uma equipe de em torno de 35 atletas, homens, então de 13 a 19 anos. E aí você fica aquela ali, né? Eu fico de paizão, né? Imagina o seu trabalho. Controlando. Falo, aqui dentro não sei o que e tal. Marca um cinema, fala com a mãe, fala com o pai. Me ajuda aí. O pai leva, o pai traz, se viram pra lá. Aqui não, gente, pelo amor de Deus. Muito bom. Marcelinho, vamos entrar aí. Agora é sua praia, rapaz. Isso. Como é que é isso? Tá na moda o beach tênis? Tá muito. Vou falar o quê? Desde o início da pandemia, assim, já vem ficando o mais famoso possível. Qualquer lugar que você passa, você vê alguém jogando, você vê uma quadra nova cada semana. Tem essa coisa da turma de encontrar no beach tênis? Tem, muito. Eu tenho a turma que treina comigo lá na equipe e também a turma da escola que não joga, tipo, mesmo nível de competição. Então, você também me chama pra jogar, eu tô sempre jogando. E você vai numa boa? Numa boa. Pra curtir também, né? Pela paquera vale a pena, né, Cris? Você tá doido? O jovem tem 17 anos. Não, e campeão mundial. Campeão mundial. Imagina se todo mundo vai paparicar o menino. Exato. Não, imagina. Jogar dupla, então. Claro que ele vai jogar. Jogar dupla, hein? Todo mundo quer jogar dupla. Óbvio. Muito bom. Meu jovem, me fala uma coisa da sua preparação física, assim, porque a areia não é mole, né? E como é que é o seu ritmo? Você treina todos os dias? Agora eu treino 3 vezes na semana. Sim. E nos 3 dias eu tenho o treino em quadra com as bolas e o treino físico. Tá. E também, técnico e físico. Isso. Né? E também tem um fisioterapeuta que fica me acompanhando. Tem que fazer a parte. É uma precaução aí. Isso. Né? E esse treino físico, como é que ele é? Corrida, aeróbico? É 1 hora ali, tipo, dentro de quadra mesmo, na areia, pra já acostumar, já ser dentro de quadra. E aí tem os treinos com bola, tem corrida, tem os treinos, tipo, mais parados mesmo pra aquecer o corpo. Isso. Tem de tudo. E aí 1 hora ali no dia. Fiquei curioso, quando chove, a partida para ou joga na chuva? Joga na chuva. Você já jogou na chuva? Já. E aí? Complica mais, né? A areia fica mais pesada, a bolinha mais pesada pra enxergar. No saque, você olha pra cima, cai água no olho. Cai areia no olho também, né? Tudo complica. Mas dá pra jogar. Rola, tem que jogar. Tem que jogar. E aí, cara, como é que é isso? Eu sou presidente da Federação Mineira de Beach Tênis também. E aí é o seguinte, se não tiver dando relâmpago, o jogo acontece. Já acontece. Pode estar caindo um dilúvio. Sim, segue o jogo. Então, porque acontece, os torneios são nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Se a gente para um torneio para esperar a chuva passar, o torneio não termina.
E muitas pessoas vêm de fora para jogar. Perfeito. Ou de outra cidade, outros estados e tal. Isso. Então não dá para ficar esperando, vamos terminar o torneio na segunda-feira. Não tem como. Então começou a chover, vai jogando. Entendeu? Aí começou a relampear, tira. Né? Sai da quadra, se protege. Parou, volta para a quadra todo mundo. Muito bom. O Marcelinho, vamos mostrar umas imagens suas para a gente poder... Ah, pois não, Zé Lúcio, pois não. Ficou interessado pelo tênis, hein? Só uma pergunta para ele. O beach tênis tomou o lugar da peteca? Boa pergunta. Então, não dá para comparar. Mas tomou. Tomou sim. O número 1 do Brasil, que é ele já foi 13 vezes campeão brasileiro, chama João Pedro Souza, é meu atleta. Então ele largou a peteca. Porque o que aconteceu? A peteca ela ficou um esporte velho, né? Não teve a renovação. Isso, então ficou um esporte que as pessoas mais velhas jogam, mas a galera mais nova não tem a vontade de jogar. Né? E eu acredito também, por ser um esporte que machuca um pouco a mão, as mulheres não jogam. E aí você fica uma coisa assim que fica limitada aos homens, né, jogarem. E mais velhos. Né? Tanto é que o Minas agora quebrou 2 quadras de peteca para colocar 2 de beach. De beach tênis? O Minas Tênis Clube? Minas 2, não é isso? Minas 2. Olha, Minas 2. Interessante. Então hoje, infelizmente, eu sei que um tempo atrás, na década de 90, década de 80, a peteca era muito forte em Belo Horizonte. Né? Copa Itaú de peteca, Copa Banco Rural de peteca. Sim. Tinha, né, no campo do Atlético, que é o Diamond hoje, tinha várias competições brasileiras e tal, com premiações altíssimas. Mas infelizmente não foi dado a devida importância para o esporte. E aí, automaticamente, se você não tem uma profissionalização da parte de quem organiza, de patrocinadores, você realmente ter um patrocinador e incentivar esse patrocinador, né, mostrar para ele que vale a pena, ele não vai querer patrocinar depois. E um trabalho de base também, de formação de novos atletas. Tem que ter. É a sua preocupação com essa turma aqui. Exato. Não é? Exato. Ah, legal, muito bom. Vamos então conferir, Marcelinho, vamos colocar algumas imagens para a gente poder conferir um pouco do trabalho, né, da performance dele. Vamos lá, Marcelinho, é você aí onde? Esse aí foi no último torneio que eu joguei, lá na academia que a gente treina. Esse aí eu acabei perdendo na semifinal. E esse aí é o jogo de semifinal, acabei perdendo. E você perdeu para competidor de Belo Horizonte ou veio de fora? Você se lembra? De Ipatinga. Ipatinga. Olha isso. só, Ipatinga, no interior de Minas. Esse é o mesmo jogo ainda. O mesmo jogo. O jogo foi duro então, né? Foi. Então, assim, a gente tem no interior também, Luiz, a gente tem muita gente. Tá bombando. Isso aí é. Esse aí foi o primeiro torneio que eu ganhei, é lá na Arena 7, na Pampulha. Sim. E vai mostrar aí depois no mesmo torneio. Não, aí já já é outro torneio, Mas vai mostrar depois aí umas fotos daquele torneio, da foto de anterior que eu ganhei. Inclusive depois de um jogo com muita chuva. Muita chuva? Isso aí é lá na Espanha. Sim. Campeonato mundial. Parabéns. Muito bom, hein? E do mundo inteiro, onde que o beach tênis é mais forte? Hoje, no Brasil, né? No Brasil? Atualmente. Hoje quem que desafia muito a gente aí? A Itália. A Itália? A Itália. Oh, que interessante, hein? E aqui na América do Sul? Quem que são os nossos rivais? Venezuela é forte. Olha só. Mas o que acontece? Hoje, o beach tennis explodiu tanto no Brasil que as pessoas de fora estão vindo morar aqui. Ah, para praticar. Para darem aula, para ganharem dinheiro. Sim. Porque o negócio virou uma febre nacional. Tá. Né? Então, Luiz, eu queria até aproveitar isso rapidamente aqui. Pra gente, quem quer começar a praticar o beach tênis, não é novo, uma pessoa mais velha, pode praticar? Não, sem problema nenhum. Primeiro que a gente tem a areia, que a gente estava falando, a areia não tem um impacto que tem uma superfície regular. Amortece, né? Ela tem você consegue absorver mais o impacto. Né? Claro que você vai ter outras lesões. Sim. Se você não se preparar, você tem outras lesões. A gente tem muito, às vezes, a pessoa que começa a jogar demais e aí tem aquela síndrome da pedrada, né? Que estoura a panturrilha. A panturrilha. Às vezes o cara saca e vai pro... Mas isso é o quê? É o excesso. Tá. Né? Porque como é um esporte muito gostoso e muito fácil, as pessoas perdem o limite. Então as pessoas começam a jogar 16 horas por semana, 20 horas por semana, não tem um descanso. Então automaticamente, e é um esporte que ele é muito gostoso. E você começa a melhorar, começa a jogar, começa a melhorar, e aí você está jogando e melhorando, e aí você não quer parar. Né? Só que a pessoa às vezes não entende, fala, gente, você não tem mais 15 anos, 16 anos. Não, o pessoal mais velho. Você precisa de um tempo de recuperação. Então você tem que ter esse cuidado para que não te lesione, né? Não seja um esporte que vai te trazer
em vez de um benefício, vai te trazer um malefício, né? Lesões de ombro, porque é um movimento repetitivo. Né? O beach tênis é um movimento repetitivo, como o tênis, como qualquer outro esporte. Você, para treinar, você tem que repetir. Né? E a questão do sol? Então, hoje, nossa academia ela tem 4 quadras cobertas e 2 descobertas. Mas, por exemplo, o treino da equipe profissional, eles treinam na quadra descoberta. Meio-dia, eu estou lá dando treino, sol rachando, porque a gente tem que ir para o pior estágio de tudo. Né? Tem tudo que sol, vento, chuva, o cara tem que perceber aquilo ali, porque ele precisa treinar para chegar numa competição. Né? Então, mas hoje você tem pessoas que se preocupam demais, então estão no sol, passa protetor solar, usa boné, óculos, hidratação, né? Hidratação demais, muito. Então a gente tem que cobrar muito dessas. Então a pessoa que de repente quer começar a praticar, pode procurar um lugar que tem uma quadra coberta, que eu acho que é mais fácil no início, tem algumas academias em Belo Horizonte que já tem as quadras cobertas. A sua tem? A minha tem 4 quadras. 4 quadras. Legal. Tem outros também no Santa Lúcia tem, Nova Lima tem também. E você trabalha com esses amadores, assim, pessoas que querem começar do zero ou não? Tudo. Hoje eu tenho lá na academia, são 10 professores que trabalham do iniciante, 0, até o profissional. Tá. Então a gente passa por todos. E a equipe juvenil passa por todos, entendeu? Muito bom. Tem da criança de 6 anos de idade, 5 anos de idade, até um adulto da terceira idade com 75 anos de idade. É mesmo? Uau! A gente tem lá. Clara, e aí, vamos para o beach tênis? O que você tá achando dessa conversa? Não. Meu joelho fala que não. Mas você, Clara, já jogou tênis alguma vez? Já teve curiosidade? Não. Já joguei peteca. Peteca? E você também, Cristian? Da Associação Cristã, lembra? Vôlei também é de impacto, hein? Muito bom. Vamos entrar então um pouco nas histórias de vocês. Por que vocês resolveram fazer o livro? Claro, começa contigo. Não, vamos começar com Pela Cristina, tá bom. A mais velha, né? Um ano mais velha. Olha, eu acho que eu posso falar que são 3 motivos, né? O primeiro deles, meu avô era fotógrafo oficial do governo. Olha, meu pai era fotógrafo lambe-lambe no Parque Municipal. Pois é. Olha, que além barato. De mexer com arte, com antiguidade. Sim. Então eu sempre estava envolvido com história, né? Assim, e muita foto em casa. E muita foto em casa, e muita gente trançando de cultura, né? Pessoal mais. Tem uma área do Palácio da Liberdade com as fotos dos governadores, que foi meu avô que montou. Que barato. Então tem. E a vida inteira. E um grande contador de casos. Adorava contar os casos. Né? Né? Um apaixonado com criança. Então a gente sempre foi muito envolvida, né? Com as histórias dele, com a arte. Alguma história de algum governador, assim, que você se lembra agora? Hein? Será? Não lembra não. Tá. Mas vamos lá. Um dos motivos, então, seu avô. Ele e a minha mãe, né? A filha, que era uma grande, adorava a vida, tudo, ela era curiosa demais com tudo, participava de tudo e que contava muitas histórias do livro, foi ela que contou, né? Inclusive o negócio das ruas de Belo Horizonte, isso a gente escutava desde pequena, né? Como que foi distribuído os nomes, essas coisas. E ela aliás, sempre... tem uma parte interessante das praças. Né? A Praça 7 não se chama Praça 7. Isso a sua mãe contava para vocês? Minha mãe gostava muito e puxou isso muito esse lado do meu avô, né? Então, e ela sempre adorava, ela era muito social, então adorava grupo, de participar das coisas e tal. Então, assim, a gente sempre escutou muita história, né, em casa, dessas coisas. O segundo grande motivo é a Maria Clara, né, que é uma apaixonada com Belo Horizonte. Ela é encantada com Belo Horizonte, assim, não existe, acho que eu não conheço ninguém que é mais encantado com Belo Horizonte, com a história e orgulhosa de ser, né, mineira e Belo Horizontina, adora as montanhas mesmo, né? E ela tinha muito tempo, muitos anos eu escuto ela falando que tinha vontade de contar um pouco dessas histórias, que não estão no livro. Para não deixar perder, né, essas coisas. Que não estão no livro, né? E aí, quando veio a pandemia, surgiu a oportunidade, assim, eu falei assim, gente, depois da 4ª dose, pegando Covid, peguei Covid, e aí a gente resolveu sentar e escrever, né? Só que a gente queria uma coisa assim que não fosse muito didática, aquela coisa chata e tal, não sei o quê. Vocês nunca tinham escrito um livro antes? Não. Primeira vez? Não. Puxa vida. Aí a gente eu entrei com a mais romanceada, assim, ela com a história mesmo. Ah, que bacana. Né? E era gostoso que, assim,
eu sentava, escrevia um pouquinho, ela ia lá, complementava e... Entendi. Foi feito realmente a 4 mãos. Que Por isso que é barato. difícil a gente fazer uma entrevista, uma coisa assim, falando Uma separado. só, separada. Né? É, Porque não foi dá. muito mesmo as 4 mãos. Muito bom. Né? E os desenhos? E o terceiro motivo... Ah, o terceiro motivo, desculpa. Você. Ah, eu? Não, menos. Diga, claro. É o ídolo dela agora. Presta atenção. É. Nós tomamos uma vacina em julho. E a Isso. gente começou a ver o BH todo dia. E a gente começou a encantar com isso. Porque você é apaixonado por Belo Horizonte e você conhece muita coisa. Aí a gente ficou e falou assim, gente, não pode perder isso. Tem que pôr isso no papel. Tem que pôr essas histórias no papel. Que barato. E aí a gente então começou a fazer essas histórias. E era uma delícia. A gente via... Viu o programa e algumas coisas batiam, né? Aí fala assim, gente, ele falou do TEDS. Do TEDS, isso. Falou lá do Jaques, que a gente ia pro cinema e depois ia lá pro TEDS. Pra lanchonete. Aí a gente começou, não, tem que pôr isso no papel, tem que pôr isso no papel. E aí entusiasmou e a gente começou a fazer isso. Que bom. E ela desenhou as coisas. Ah, os desenhos são seus. Pois é, eu não desenho, sou Não. péssima e sou irmã e prima de artistas mesmo, assim, né? Sim. Uhum. E aí ela falou assim, não, você vai desenhar porque a foto fica assim. Eu falei, você ficou louca que eu vou fazer isso. Aí eu risquei e o negócio saiu, assim, Saiu, né? tá Saiu, bom. foi interessante. Tá assim. diferente, tem o seu estilo. Tem, Tem. né? E eu acho legal, assim, porque tem uma questão que eu trabalhei com educação muitos anos, né? E uma coisa que me entristece muito, assim, é porque, nesse ponto eu concordo com ela, eu acho que Belo Horizonte é um berço de gente muito culta, muito inteligente, muito tudo, sabe? Assim, eu estou vendo com tristeza os jovens saindo do Brasil, inclusive, e sendo famoso lá fora. Lá fora, Né? isso. Infelizmente. Infelizmente, né? Então é preciso mudar isso, e vocês estão contribuindo eu acho para que isso. a gente precisa urgentemente valorizar mesmo onde que a gente vive, o que nós temos uma riqueza enorme em todos os aspectos, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso ir para o intervalo, senão daqui a pouco meu ouvido vai apitar aqui. Não vai ter jeito. Gente, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco o último bloco do nosso programa BH Todo Dia. E agradeço aqui em nome do PCO, do Gustavo, né, que são os diretores do nosso canal, essa ideia da gente fazer o BH Todo Dia, eu apresentando, mas a ideia é coletiva, e o carinho aqui da Clara e da Cristina com o nosso programa e a nossa programação. Muito obrigado. Intervalo, a gente volta em instantes.